William Shakespeare e seus mistérios. Quem foi William Shakespeare? Bora lá! William Shakespeare, 1564 a 1616, foi um dramaturgo, poeta e ator inglês, considerado um dos maiores escritores da história da literatura. Ele nasceu em Stratford-upon-Avon e escreveu principalmente para o teatro em Londres. Ele viveu na época do reinado da rainha Elizabeth I e depois de James I of England, e Shakespeare escreveu cerca de 39 peças, 154 sonetos e vários poemas. E suas histórias falam sobre amor, poder, traição, ambição, destino, loucura e tragédia humana, temas que continuam atuais até hoje. Principais obras de Shakespeare. Suas peças geralmente são divididas em tragédias, comédias e dramas históricos. Tragédias famosas, histórias intensas, geralmente com finais trágicos, Hamlet, um príncipe que busca vingança pela morte do pai, Macbeth, um general dominado pela ambição após uma profecia de bruxas. Romeo and Juliet, a história de amor mais famosa do mundo, Otelo, um general destruído pelo ciúme e manipulação, King Lear, um rei que divide seu reino e enfrenta a traição das filhas. Comédias famosas, histórias românticas e cheias de confusões, A Midsummer Night's Dream, uma fantasia com fadas, magia e amores trocados. E The Merchant of Venice, inclui o famoso personagem Shylock, Much Ado About Nothing, romance cheio de ironia e mal-entendidos. E peças históricas, baseadas em reis da Inglaterra, Richard III, Henry V, Júlio César, e também filmes famosos baseados em Shakespeare. As obras de Shakespeare foram adaptadas centenas de vezes para o cinema. Romance, Romeu e Julieta, Shakespeare in Love, filme fictício sobre Shakespeare escrevendo Romeu e Julieta. E a história de Romeo and Juliet, escrita por William Shakespeare, é uma das histórias de amor mais famosas e trágicas da literatura. Aqui no nosso canal temos a playlist Classic Livros. Tem o vídeo completo de Romeu e Julieta, mas vamos ao resumo rápido. Na cidade de Verona, duas famílias rivais vivem em constante ódio, Montague e Capulet. E durante uma festa da família Capulet, Romeu Montague conhece Julieta Capulet. Eles se apaixonam imediatamente, sem saber que pertencem a famílias inimigas. E mesmo assim, os dois se casam em segredo com a ajuda de um padre. Mas a tragédia começa quando Tybalt, primo de Julieta, mata o amigo de Romeu. E Romeu, em vingança, mata Tybalt e é banido da cidade. E para evitar um casamento arranjado, Julieta toma uma poção que a faz parecer morta. E Romeu acredita que ela realmente morreu, então toma veneno e morre ao lado dela. E quando Julieta acorda e vê Romeu morto, ela se mata com um punhal. E no final, a morte dos dois jovens finalmente faz as famílias rivais reconciliarem-se, percebendo que o ódio destruiu tudo. Moral da história: o amor pode ser poderoso, mas o orgulho e o ódio podem destruir vidas inocentes. Vamos a algumas frases famosas de Shakespeare. Algumas das frases mais conhecidas da literatura. Ser ou não ser, eis a questão. Hamlet: o amor olha não com os olhos, mas com a mente. A Midsummer Night's Dream e há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa filosofia. Hamlet e curiosidade interessante. Algumas pessoas acreditam que Shakespeare talvez não tenha escrito todas as obras atribuídas a ele, gerando uma grande teoria chamada questão da autoria de Shakespeare. Mas William Shakespeare é considerado o maior dramaturgo da língua inglesa, mas sua vida também é cercada por mistérios, teorias e curiosidades intrigantes. Alguns estudiosos até hoje discutem segredos sobre sua identidade, suas obras e sua morte. Vamos aos principais mistérios.
Vamos ver alguns mistérios de Shakespeare. Ele escreveu mesmo suas obras. Existe uma famosa discussão chamada Questão da Autoria de Shakespeare. E algumas pessoas acreditam que o homem de Stratford-upon-Avon não teria educação suficiente para escrever obras tão complexas. E por isso surgiram teorias dizendo que outros autores seriam os verdadeiros escritores, como Francis Bacon, Edward de Vere, Christopher Marlowe. Alguns teóricos dizem que Shakespeare seria apenas um nome usado como fachada. Porém, a maioria dos historiadores acredita que ele realmente escreveu as peças. A vida pessoal quase desconhecida. Surpreendentemente, sabe-se muito pouco sobre a vida de Shakespeare. Sabemos que ele nasceu em Stratford-upon-Avon, casou com Anne Hathaway, teve 3 filhos, trabalhou em teatros de London, mas quase não existem cartas pessoais nem registros detalhados. Isso faz alguns historiadores chamarem sua vida de o maior vazio biográfico da história da literatura. A Maldição de Macbeth. A peça Macbeth é considerada amaldiçoada no teatro. Muitos atores acreditam que não se deve falar o nome da peça dentro de um teatro, chamando-a apenas de The Scottish Play. Lendas dizem que acidentes ocorreram em várias montagens, atores se machucaram no palco, incêndios aconteceram em teatros durante apresentações. Segundo uma tradição teatral, Shakespeare teria usado feitiços reais de bruxas no texto da peça. O fantasma de Shakespeare. Existe uma lenda curiosa ligada à sua cidade natal. Algumas pessoas dizem ver o fantasma de Shakespeare caminhando perto de seu túmulo na igreja, Holy Trinity Church. A lenda diz que ele protege sua própria sepultura. A maldição na sua tumba. No túmulo de Shakespeare existe uma inscrição assustadora que parece uma maldição. Bendito seja quem respeitar estas pedras e maldito quem mover meus ossos. Por causa disso, ninguém abriu oficialmente seu túmulo por séculos. Shakespeare morreu em 23 de abril de 1616, aos 52 anos. Ele morreu um mês após assinar seu testamento, um documento que ele começa descrevendo-se como tendo perfeita saúde. Nenhuma fonte contemporânea existente explica como ou por que ele morreu. Meio século depois, John Ward, o vigário de Stratford, escreveu em seu caderno: Shakespeare, Drayton e Ben Jonson tiveram uma reunião alegre e, ao que parece, beberam demais, pois Shakespeare morreu de uma febre que contraiu. Das homenagens de colegas autores, uma se refere à sua morte relativamente repentina e nós nos perguntamos, Shakespeare, que você foi tão cedo do palco do mundo para a cansativa sala do túmulo? Ou seja, as histórias de Shakespeare continuam vivas mais de 400 anos depois. E dia 15 de março de 2026, nesse ano, Jessie Buckley venceu o Oscar 2026 de melhor atriz por sua atuação em Tamna, A Vida Antes de Hamlet. É espetacular, uma obra-prima, esse filme vale a pena assistir, e ela interpretou Agnes, esposa de Shakespeare, de maneira original e única. A atuação de Paul Mescal como William Shakespeare, simplesmente único, na adaptação dirigida por Chloé Zhao, narrando a dor da perda de seu filho. A atriz consolidou o favoritismo após vencer prêmios como o Globo de Ouro e o BAFTA. Obrigada por assistir. Paz e amor e saúde para todos. E compartilhe o vídeo. Dá uma olhadinha nas playlists. Tem lendas, folclores, contos de fadas, personagens bíblicos e históricos, e os mitos e lendas de todos os tempos.